Só ver aqui que aparece um negócio. Então, tá. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a presença do Dr. Márcio Dias. Ele é hepatologista, chefe de equipe de fígado lá do Einstein. Vai falar para a gente hoje sobre hepatite fulminante e insuficiência hepática aguda grave. Márcio, mais uma vez, muito obrigado aí do seu tempo. E é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Foi uma pessoa fundamental para a gente estar aonde está hoje, que está quase iniciando o nosso programa aqui. Você foi essencial aí no processo. A gente vai ser sempre Grato. isso, é muito grato aí por tudo que você fez aí. Bom, obrigado pelas considerações aí, Rafael, Fernanda. Também é sempre uma honra eu estar presente aqui, tentando passar alguma coisa da nossa experiência para vocês. Espero que comecem logo, né? A gente precisa de um serviço forte aí na região e estamos aqui na torcida. Sempre que precisarem de mim, né? Eu tenho certeza que do restante da equipe lá do Einstein, vocês podem contar. A gente passa aí por alguns momentos meio esquisitos no Ministério, talvez por isso as coisas ainda não tenham começado e alavancado, né? Mas em breve vai acontecer, fiquem tranquilos. É isso aí. Então vamos lá, vamos falar de um assunto. Eu já tinha feito essa aula, acho que foi num outro fórum, né? Acho que foi no fórum da própria tutoria. Não tem grandes modificações na conduta, mas tem algumas coisas que a gente acabou inserindo no protocolo, até com um projeto do triênio passado, que era específico de insuficiência hepática aguda grave. Acho que vocês chegaram a mandar alguns pacientes, né? Naquele projeto para cá. Sim. Então, a gente fez algumas modificações em termos de antibiótico terapia e tal. Então, isso é interessante para atualizar na prática o que a gente tem feito. O que está lá nos anais, nos protocolos das associações europeia e americana, são muito bonitos, mas nem sempre são aplicáveis, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho, então, sobre a insuficiência hepática aguda grave. Só contemporizando aqui, o serviço lá do Einstein foi um centro de referência nacional. Chegamos a fazer aí grande parte dos transplantes por hepatite fulminante num período lá principalmente nos anos de 2007 a 2012, 2013, era a liderança em transplante por hepatite fulminante. Tanto que nós montamos realmente um centro de tratamento e teve a presença ilustre do John O'Grady, acho que todos já ouviram falar dos critérios King's College, ou critérios de O'Grady, e ele abriu o nosso centro, inaugurou junto com a gente o centro de hepatite fulminante. Foi muito interessante. Então, a história começa lá em 1970, a definição inicial, que era uma condição potencialmente reversível, consequente à lesão hepática severa, com aparecimento de encefalopatia até 8 semanas. Eu quis pôr isso daí, porque algumas coisas mudaram com o passar do tempo, principalmente no que diz respeito a este período de 8 semanas. Nós sabemos que temos algumas doenças aí que acabam se manifestando como fulminante, na realidade são doenças crônicas, e tem um curso um pouquinho mais lento que 8 semanas, e tão grave ou mais grave que esses que têm um curso menor que 8 semanas. A encefalopatia, vocês vão ver, é a condição sine qua non para o diagnóstico de hepatite fulminante, né? Insuficiência hepática aguda grave mesmo. Então, quando existe lá um chamado para vocês, estou com uma hepatite fulminante, com um paciente com 10 mil de transaminase, mas o
paciente que está batendo bola, sem coagulopatia importante, isso daí ainda não pode ser chamado de insuficiência hepática aguda grave. Essa definição lá de 70 acabou sendo redefinida em vários anos, né? Então, a redefinição em 93 dividiu em 3 formas: a hiperaguda, quando a encefalopatia ocorre em um período de até 7 dias do início da icterícia, a aguda entre 8 e 28 dias e a subaguda entre 5 a 12 semanas após a icterícia. Já em 99, nessa outra classificação, mudou um pouquinho, esse 7 passou para menor que 10 dias, a forma aguda entre 10 e 30 dias e a subaguda já se estendeu um pouco mais para 24 semanas. E a definição mais atual é aquela que diz que é uma síndrome rara, específica, alteração aguda dos exames hepáticos em indivíduos sem história prévia de doença. Isso daí também é importante no diagnóstico. Então, mesmo que você saiba que é um paciente que teve uma doença no passado, que cursou com alguns períodos de pior hepática e tal, mas não fulminou à época, e aí remitiu, ficou tranquilo e agora apareceu, isso daí deve ser levado em consideração. Sempre associado à coagulopatia de origem hepática, basicamente alteração de NR, né, ou dosagem de fator 5, e qualquer alteração do nível de consciência, encefalopatias de grau 1 a 4. Mais uma vez, eu friso aqui que a encefalopatia é condição imperativa para o diagnóstico da insuficiência hepática aguda grave. Então, falando um pouquinho de epidemiologia, aqui são dados europeus, eles não foram coletados especificamente para a insuficiência hepática aguda grave, sim no contexto do Registro Europeu de Transplantes, no qual a insuficiência hepática aguda grave corresponde a aproximadamente 8% dos casos registrados lá na Europa. A grande maioria das causas aí são virais ou doenças por droga, isso porque abrange toda a Europa. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu vou esmiuçar em países, e tem países onde a doença por droga realmente é quase 70%, 80% dos casos, mas ainda com mais de metade de causas desconhecidas ou causas mais incomuns. Aqui são algumas causas descritas, né, as causas virais, principalmente hepatite A, E e B. Eu não sei se aí no Pará vocês tiveram, mas há cerca de 2 para 3 anos antes do início da pandemia, um ano antes do início da pandemia, a gente teve um surto de hepatite A aqui em São Paulo. E tivemos alguns casos de fulminante por hepatite A. Isso daí não foi só em São Paulo, eu sei que também foi no Rio, em alguns estados do Sul, mas isso parece ser sazonal. Hepatite E é muito mais rara aqui no nosso meio, mais comum lá na Índia, lá na Ásia, né? Principalmente na Índia. E menos frequentemente citomegalovírus, herpes simples, herpes zoster e dengue. Varicela zoster, na realidade, né? E dengue. Eu vou falar um pouquinho mais para frente especificamente de outras viroses, mas num passado também não tão longínquo, vocês lembram da febre amarela, né? Que chegou a ser considerada uma indicação de transplante aqui no nosso meio. Chegaram a ser feitos, eu acho que talvez no total uns 20 e poucos transplantes no Brasil, com resultado muito ruim. Foi bem ruim, né? Muito, muito ruins, muito ruins. A gente estava tratando uma doença sistêmica com um transplante. Então, esses dados aí, a gente tem, o pessoal do HC fez, na época, grande parte desses transplantes, e depois do retransplante eles faziam aquele quadro novamente de uma tempestade inflamatória e óbito curto. Em todos os explantes, todos os enxertos que foram retirados na necropsia desses caras vieram com o vírus lá dentro. Então, na verdade, a gente estava fazendo
um transplante numa doença sistêmica e sem objetivo de cura, né? Com objetivo de cura, mas sem o sucesso. Drogas, a mais conhecida aí, principalmente na Europa e Estados Unidos, é o acetaminofeno, ou paracetamol. Coincidentemente, no fim de semana, eu internei um menino de 15 anos aqui no Brasil que tentou suicídio com paracetamol. Ligou para o Rappi, pediu 2 caixas de 750 e tomou. Fez uma alteração de enzimas importantes, uma disfunção renal razoável, mas saiu. Saiu bem. Coincidentemente, tinha o mesmo nome e sobrenome do meu filho e a mesma idade. Olha Nossa! Há que uns coisa. 6 meses atrás, teve um caso aqui no interior, Márcio, também 16 anos, soube que estava grávida, tomou um monte de Tilenol e foi para o hospital, meio ruim, deram alta. Quando voltou, já estava em acidose grave, INR incoagulável e faleceu antes de a gente conseguir até remover ela aqui para Belém. Esse é outro conceito importante que a gente tem que deixar fixado nessa apresentação, que é a rapidez com que o paciente pode degringolar clinicamente. Inclusive de passar o período ouro aí para o transplante, da gente perder a mão. Por isso que uma das condutas, e a conduta inicial, é encaminhar para um serviço que tenha transplante. Independente se ele já tem encefalopatia, com encefalopatia sem dúvida, mas se não tiver encefalopatia, mas tiver epidemiologia, quadro clínico bem sugestivo, encaminhar rapidamente para um serviço que tenha transplante. Dentre as drogas também, principalmente no nosso meio, os antituberculosos, sem dúvida, são drogas que têm uma prevalência como etiologia na fulminante. Ainda alguns organofosforados, né, alguns inseticidas. Amanita phalloides não é tão comum aqui, mas na Europa ele é Amanita phalloides é derivado de um fungo, né? Aí o pessoal acaba colhendo o fungo achando que é um champignon e na realidade não é. E aí ele evolui com fulminante. Amanita phalloides eu usei inclusive na minha tese na indução de lesão hepática em ratos. Então, é uma droga bem poderosa, uma substância bem poderosa aí como ofensor hepático. Ainda menos comumente as estatinas. Estatinas a gente vê muita alteração de enzimas e pouco fulminante. A gente lá no serviço viu pouco fulminante. Ainda alguns anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina. Drogas não lícitas como êxtase, né? E ainda outras. Do ponto de vista de doenças vasculares, o Budd-Chiari e a hipóxia, hepatite hipóxica, podem ser causas de destruição hepática, mas aí, mais uma vez, no contexto da doença sistêmica, a gente tem que levar isso em consideração, né? No que diz respeito à gestação, a pré-eclâmpsia, inclusive com ruptura hepática, a gente teve um caso no Vila Santa faz uns 3 anos, mais ou menos, a HELP síndrome e a estetose aguda da gestação. E outras menos comuns, mas não tão incomuns assim no nosso meio, doença de Wilson. Acho que vocês estavam aqui, né, Rafael e Fernanda, quando teve o Diego, que é um menininho de 9 anos. Não, eu não peguei. Ele veio aqui, só que ele veio de Mogi, eu acho, aqui do interior de São Paulo, perto de São Paulo, né, a grande São Paulo, com um quadro de fulminante. No final era um Wilson, a gente conseguiu tirar, mas com um arsenal grande aí, né, CVV-HDF, fizemos MARS nele, plasmaférese e conseguimos tirar ele da indicação de transplante. Ainda autoimune, que é uma causa frequente na nossa casuística, e ainda algumas outras doenças malignas, por exemplo, infiltração por linfoma ou por leucoses, leucemias, a gente já teve alguns casos aqui também. Mimetiza muito, um dos casos, a gente inclusive só teve o diagnóstico no pós-operatório, com explante em mãos,
Então, muito cuidado é uma coisa que tem que estar sempre no radar aí. Então, olhar bem a parte hematológica desses pacientes. Aqui, esmiuçando um pouquinho mais, nos Estados Unidos, o campeão aí, sem dúvida, é o acetaminofeno, 46% dos casos, mas quando a gente une as outras drogas, corresponde a mais de metade, quase 60% dos casos por doença hepática por droga, e menos comumente hepatite B, hepatite A, hepatite autoimune e outras causas. Aqui no mundo, apenas um contraste, né? Aqui, esse primeiro é o King's College, de Londres, então, acetaminofeno lá em cima, isso daí deve corresponder a quase 60% dos casos de lá. No segundo, um hospital de Copenhague, também o paracetamol aí na crista da onda, né, sendo a causa mais comum. Na Alemanha, apesar de ter o paracetamol como causa importante, outras drogas são mais comumente relacionadas à etiologia da insuficiência hepática. Aqui mostrando um pouquinho já diferente no Paquistão, vocês vejam que a hepatite B, assim como na Índia, são as causas mais comuns, e já entra ali uma entidade chamada hepatite E, que corresponde a uma porcentagem razoável dos casos, 10% no Paquistão, por exemplo. E lá no último grupo aí é de um hospital australiano, mostrando mais uma vez aí que os países considerados um pouco mais desenvolvidos, o paracetamol é a causa mais comum. Isso tem algumas teorias, né? O paracetamol, são duas as principais teorias. Em primeiro lugar, porque é uma droga que se compra muito mais fácil. Nos Estados Unidos, você compra de balde em qualquer supermercado, literalmente balde, né? De paracetamol, ao passo que você vai tentar comprar um benzodiazepínico, tem toda uma burocracia importante. Tem registro de quem prescreveu tudo isso, aí depois tem consequências, uma série de coisas. E a outra é porque grande parte principalmente isso mais no passado do que agora, dos analgésicos nesses países, uma vez que a dipirona nos Estados Unidos é proibida, não faz parte das drogas autorizadas pela FDA, o paracetamol faz parte de várias associações de analgésicos. Então, vai lá o paciente oncológico, o paciente com dor crônica, vai tomar um analgésico X que tem paracetamol, Y que tem paracetamol, outro, e aí toma uma série de analgésicos e faz uma overdose de paracetamol. Aqui também, só para ilustrar mais uma vez a diferença entre países, aqui o primeiro gráfico é do Reino Unido, né? Lá, mais o paracetamol e outras drogas correspondendo à metade dos casos, nos Estados Unidos a mesma coisa, praticamente. No Canadá já reduz um pouquinho, então as viroses passam a ser a primeira causa, e assim por diante. Então, países menos abastados, como a Índia, sem dúvida, os vírus hepatotrópicos são a causa mais comum, e na Índia, especificamente, a hepatite E. A hepatite E é uma hepatite que acomete, como vocês sabem, aí, de uma forma aguda, assim como a hepatite A, fecal oral da mesma forma, e que tem uma grande incidência de hepatotoxicidade, principalmente em gestantes. Tem até um trabalho daqui de Belém que tentou ver essa prevalência, deu super baixinho, em gestantes deu 0,2 alguma coisa, sabe? Foi bem baixinho mesmo. A gente fez aqui um estudo nos pacientes que tinham alteração de enzimas no pós-operatório, e fizemos também naqueles, a gente acaba guardando o soro de todos os pacientes e doadores, né? E é uma incidência bem baixinha mesmo. A gente fez num grande número de pacientes e nenhum foi relacionado diretamente com quadro agudo nos transplantados, e também a prevalência nos doadores não era tão alta assim, não.
aqui as etiologias, né, da doença e se há ou não indicação de transplantes. Então, como regra básica, quando a doença é hepática especificamente, existe indicação de transplante. Então, doenças por droga, hepatites agudas virais, por toxinas, Budd-Chiari, autoimune, relacionadas à gestação, elas têm indicação. Já quando é o problema extrahepático, então a gente discutiu aqui hepatite isquêmica, por exemplo, já recebemos, eu recebi, logo no comecinho, quando a gente foi para o Einstein, a gente acabou recebendo um paciente vindo da rede pública, veio até do MBOI, com um quadro de insuficiência hepática aguda grave, que no final das contas, a gente já no screening de chegada fez um eco e o cara tinha 15% de fração de ejeção. Depois a gente foi aprofundar um pouquinho na história, ele estava na lista de transplante cardíaco no INCOR. Foi só dar um pouquinho de dobuta, no dia seguinte o NR dele estava praticamente normal, ele saiu do quadro agudo, tal, etc. E ninguém nem tirou a história dele lá no hospital de origem, né? Pois é. E a Kemi Boi, hein, que ainda tem aí uma ascendência do pessoal do Einstein, né? Meninas, a gente está com 2 casos assim na enfermaria, hein? Sério, a gente está com uma fração de 20%, que internou com uma ascite esclarecer, um outro lá com uma ECC descompensada com ascite, que a gente deu diurético, melhorou a dispneia, melhorou tudo. Então, assim, já fica a dica aí para as meninas que estão pegando 2 casos, não de fulminante, mas, né, de hepatopatia congestiva na nossa enfermaria, né? Sim, mas pode mimetizar fulminante. Esse caso foi clássico. Cefalopatia, alteração, coagulopatia, tudo. E a melhora também é impressionante, né? A gente deu um pouquinho de dobuta e diurético, o cara saiu bem rápido. Depois a gente soube que ele acabou falecendo de outra descompensação, né? Cardíaca em outro momento. Ainda em outras doenças sistêmicas, como nas infiltrativas, né? Então, a gente precisa ficar de olho. Infecções como a própria malária, mas o exemplo mais gritante e mais recente é a febre amarela. E algumas outras doenças metabólicas que também podem mimetizar. Nesses casos, o tratamento com transplante não é uma opção. Ainda existem, como eu falei anteriormente, doenças crônicas que se apresentam inicialmente como fulminante. A gente já viu isso em algumas circunstâncias, e principalmente na hepatite autoimune. Ainda pacientes com doença de Wilson, pacientes que têm vírus B reativado, e vocês têm uma quantidade de vírus B muito grande. Eu não sei se vocês têm mais vírus B que C aí no grupo de vocês, mas não... Aqui em Belém é mais C. Mais C. Mais B é no Acre. No Acre, em Santarém, que já é divisa com o Amazonas, né? É mais para a parte, para a Amazônia Ocidental, né? Lá tem bem mais. Mas, assim, a gente acaba sendo referência, né? Sim. Então, a hepatite B, muitas vezes o paciente vai lá, vai fazer um tratamento oncológico, uma imunossupressão. Hoje, os caras... Os oncos, os reumatos, etc., já estão mais espertos, né? Mas muitas vezes é o cara que tem lá o seu vírus B não replicante, ou mesmo tem uma infecção passada com resposta com anti-HBS positivo e que reativa uma doença porque tem o genoma incorporado no hepatócito. Então, são causas possíveis, causas que são crônicas, mas abrem como hepatite fulminante. Nesses casos, desde que você, obviamente, não tenha o conhecimento de que essas pessoas têm a doença prévia diagnosticada, você está autorizado a transplantar. E também outras causas que são extrahepáticas, como ressecções por metástase ou mesmo por câncer hepático primário, que evoluem com insuficiência hepática, não tem indicação. E aí, esse último item aqui é um item que merece uma grande discussão. Na Câmara Técnica, na última reunião, que foi semana retrasada, a gente, inclusive,
teve um período lá de discussão sobre isso. A hepatite alcoólica, eu não sei se alguém fez o ASLD desse ano, mas o congresso da ASLD desse ano discutiu bastante isso, né? E eles mostraram casuísticas que o resultado do transplante na hepatite aguda alcoólica é o melhor dos resultados em comparação com qualquer outra etiologia. Mas existe toda uma questão filosófica envolvida nessa história. Então, precisa ser realmente em serviços, em protocolos bem rígidos de identificação de suporte familiar, mesmo do próprio paciente em ter aderência ao tratamento, porque é complicado você trocar o fígado de alguém que destruiu com álcool, sabendo do risco que estava correndo, seria um suicídio culposo, digamos assim, né? E tirar a chance de um outro paciente com uma doença que, na realidade, ele não teve como segurar. Né? Então, mas é um tema que está em voga, a gente mesmo tem discutido muito nas câmaras técnicas, na Câmara de São Paulo, principalmente, a gente discutiu por conta de alguns casos que surgiram lá, e isto precisa ficar no radar de todos. Qual o diagnóstico diferencial principal, né? Acute on chronic liver failure, então, pacientes crônicos que evoluem com uma descompensação, isso daí é fácil identificar, são pacientes que já têm diagnóstico prévio, né? Claramente diagnóstico prévio. Envolvimento hepático em doenças sistêmicas, mais uma vez, sepsis, insuficiência cardíaca, algumas neoplasias infiltrativas, como linfoma e leucemia, e algumas doenças virais, como a gente já citou aqui. Hepatite aguda alcoólica, com aquele asterisco que a gente acabou de falar, ressecção hepática extensa, trauma hepático extenso e small for size syndrome, que acho que se vocês não falaram aí, em breve falarão, que é uma das complicações pós-transplante. Algumas coisas que chamam a atenção, que eu chamo de red flags, né? Bandeirinhas vermelhas para a gente ficar atento. No caso de intoxicação por acetaminofeno, transaminases muito elevadas com níveis baixos de bilirrubina são geralmente a regra, é o que aconteceu com esse menino que eu contei a história do fim de semana. É uma doença geralmente rapidamente progressiva, com disfunção renal e acidose, que são dois fatores que também chamam a atenção. Geralmente tem uma fosfatase alcalina baixa. Doença hepática por droga não paracetamol, geralmente tem uma evolução subaguda, pode mimetizar até radiologicamente uma cirrose, então você vai lá, faz uma tomografia, vê aquele fígado multinodular e tal, na realidade o que são? Ilhas de regeneração no meio de um fígado destruído. E tem uma evolução mais lenta, aquela que vai até 24 semanas e tal, então são coisas que chamam a atenção. No Budd-Chiari agudo, dor abdominal, ascite, hepatomegalia de rápida progressão. Obviamente, às vezes, hepáticas são o foco aí da investigação e você vê inversão do fluxo portal. Intoxicação por cogumelos, amanita-faloides, principalmente, né? Sintomas gastrointestinais intensos, então, o cara que tem náusea, vômito, diarreia, vômitos incoercíveis, e evolui rapidamente por conta disso, até pela desidratação, para insuficiência renal aguda. Doença de Wilson, jovens, uma anemia hemolítica, vocês veem uma bilirrubina indireta muito elevada, com CUMBS negativo, isto é clássico, vê um INR muito alargado, outro dado importante que chama atenção, para uma albumina nem sempre tão alterada assim, e uma alta relação de bilirrubina por fosfatase alcalina. Pesquisa de anel de Kaiser-Fleischer é uma forma de se ver, mas geralmente de difícil visualização, a não ser que o indivíduo tenha olhos claros, você só consegue ver com lâmpada de fenda, e apesar de existir lâmpada de fenda portátil hoje em dia, são poucos os serviços que tem, os médicos, os oftalmos que têm, então você teria que deslocar o paciente para um local, e aí fica um pouco difícil no caso da gravidade.
Uma coisa que também chama atenção, ácido úrico muito baixo, abaixo do valor normal no sangue, e cobre urinário elevado claramente, né? Isso daí é mais fácil. Na hepatite autoimune, geralmente tem uma apresentação subaguda, dificilmente é daqueles casos que de 0 a 7 dias tem uma evolução tão rápida entre icterícia e encefalopatia, presença de autoanticorpos e hipergama são os chamados red flags laboratoriais. Isquemia hepática, o que você vê, elevação importante de transaminases, com elevação de DHL e creatinina também muito elevada, porque é uma doença sistêmica, uma doença que é decorrente aí de baixo fluxo, inclusive baixo fluxo renal. Rápida queda após correção do distúrbio hemodinâmico, como a gente conversou agora há pouquinho, né? Infiltração tumoral, história clínica de câncer, tem um indivíduo que está uma febre de origem determinada, febre baixa, tal, perda ponderal, algumas alterações hematológicas, tem uma elevação muito mais importante de canaliculares, principalmente de fosfatase alcalina, e marcadores tumorais podem ajudar no diagnóstico diferencial. Infecções virais sistêmicas, eu acho que a grande coisa é a história clínica, então você precisa ter realmente uma anamnese importante, muitas vezes difícil de se fazer com o paciente, mas pelo menos com os familiares e as pessoas, as equipes que encaminham, né? Você vê acometimento de outros órgãos e sistemas, por ser doença sistêmica, geralmente uma curva febril mais importante até do que a da infiltração tumoral, são pacientes com febre alta, persistente, já de alguns dias, e a sorologia ou pesquisa direta do genoma viral, qualquer que seja ele, são os red flags laboratoriais. E complicações agudas da gestação. Geralmente elas cursam com transaminases baixas, muita hipoglicemia, lactato persistentemente elevado e uma encefalopatia muito importante. Cuidado aí para a ruptura hepática, que é uma das complicações mais comuns. Diagnóstico clínico. Obviamente a história... Desculpa os barulhos aí. Tranquilo. História clínica, importante a avaliação dos antecedentes mórbidos, uso de medicamentos, uso de fitoterápicos. Eu acho que eu contei já essa história para vocês aí, Fernando e Rafael, mas acho que é importante contar para o pessoal, para os residentes. Nós tivemos um caso aqui, uma senhora do Pará transplantada, e que acabou evoluindo com alteração importante de enzimas, com uma hiperbilirrubina progressiva, e depois disfunção hepática e óbito. E na história, a gente pesquisou tudo, foi atrás de tudo, biopsiou 3 ou 4 vezes, a lesão por droga, trocamos imunossupressão, tiramos outras drogas, deixamos a mulher e nada, só piora, insuficiência hepática, óbito. Aí, alguns dias depois, veio a filha nos agradecer. Aí ela veio, doutor, eu sei que vocês fizeram o possível, tal, eu também ajudei ela. Todo dia eu trazia 1,5 litro de chá de quina. Vocês sabem melhor que eu o que é o chá de quina, né? Minha nossa. Pois é, ela morreu de intoxicação por quinino, né? Então... Nossa. Isso é muito importante, por mais que seja uma coisinha que pode parecer banal. A gente teve alguns casos de cava-cava, que é uma erva que se usa aí, mesmo em fórmulas dadas por endocrinologistas para perda ponderal, né? Então, tudo isso precisa ser bem esmiuçado. Suplementos alimentares, tem um tal de Oxalate Pro, que tem 2 formulações, uma que é aprovada pela Anvisa, a outra não. E que os caras da academia acabam trazendo piratão aí. E nós tivemos um caso de um japonesinho lá que queria pegar a massa muscular, que é um termogênico, esse Oxalate Pro. Uhum. E ele evoluiu com fulminante. Então, a história é muito, muito importante. Aqui a gente cobra muito isso, porque
Acho que todo ano eu descubro alguma erva nova que causa pelo menos assim hepatite medicamentosa. Eu já peguei até com pomada, assim, pomada fitoterápica para vitiligo. Era o que estava causando. Eu tirei todos os remédios da mulher, uma pomada lá que eu nunca tinha ouvido falar, ela estava com 500 de enzima. Suspendeu a pomada, melhorou tudo. Teve uma que a gente encaminhou ainda dentro lá o projeto de fulminante, foi com o transporte de vocês e tudo, que era por fitoterápica, ela tomava um monte de coisa, a gente não conseguiu esmiuçar o que era, ela ficou uns dias aí, não teve, ela chegou a usar o Mars, mas não teve fígado e ela acabou falecendo. Então, a história é muito, muito importante. Isso tudo a gente tá conversando aqui, que talvez seja a parte mais importante para nortear a sua conduta. Não só a pesquisa diagnóstica, né, etiológica, como o próprio tratamento. Então, essa senhorinha, se a gente tivesse descoberto que a filha levava para ela morreu com uma fulminante-like, né? Foi uma insuficiência hepática causada. A gente teria abortado a coisa no meio do caminho e talvez ela não tivesse evoluído como evoluiu. Ainda exposição a agentes químicos, temos alguns casos aí interessantes, um caso de um paciente que bebeu, estava tomando uma cervejinha, mas pintando a carroça, envernizando a carroça, num lugar fechado. Então, mistura aí de álcool com produto químico, inalatório. Então, é tudo interessante você esmiuçar muito, muito, muito a história. E ainda exposição a alguns outros agentes biológicos. Temporalização dos sinais e sintomas, vocês vão ver à frente que o diagnóstico e a indicação de transplante, principalmente, é muito baseada nisso, então, tentar ter uma precisão quando começou a exposição ao medicamento, ao que seja, quando iniciou a icterícia e quando iniciou a encefalopatia. Isto é o mais importante. Para você categorizar em aguda, subaguda, e hiperaguda, e também para você categorizar aí nos critérios de indicação de transplante, os critérios do King's College. Ainda a presença de comorbidades, não só por diagnóstico, por exemplo, eu tenho insuficiência cardíaca, doutor, estou na equipe de transplante do INCOR. Se o cara tivesse falado isso, o caso não teria sido encaminhado para um serviço de transplante, sim para um serviço de transplante hepático, e sim para um serviço de cardiologia. E também nos limites, né? A gente não vai fazer um transplante, mesmo que a causa deste cara com insuficiência cardíaca seja outra, num cara que tem um risco muito grande de morrer no intraoperatório. Então, comorbidades muito importantes. Hábitos de vida, não só para o diagnóstico, como também para contraindicação, principalmente no caso de álcool, né? Álcool e em alguns casos de drogadição. Que a drogadição, apesar destas drogas, das drogas ilícitas, tirando o êxtase aí, não terem tanta relação com insuficiência hepática aguda grave, isso daí é um indício de adesão às medidas e ao futuro dele. Vai ter que tomar remédio direitinho, tudo isso. Então, dados importantes do diagnóstico clínico. Exame físico, observar se tem estigmas de doenças crônicas, que podem nortear aí o diagnóstico, uma doença autoimune, por exemplo, uma hepatite autoimune. O exame neurológico bem realizado, então, principalmente o inquérito, se o cara está tendo inversão de ritmo do sono, uma encefalopatia subclínica aí, pode-se lançar mão até de alguns métodos, né, conexões numéricas, aquelas coisas todas que vocês sabem. Avaliação de possíveis focos infecciosos, que podem ser tanto causa como, em alguns, dependendo do grau, impeditivos para um transplante de fígado e imunossupressão, e ainda a avaliação completa de outros órgãos e sistemas muito importantes para o desfecho de um eventual transplante. Diagnóstico laboratorial, no que diz respeito à gravidade, principalmente
em termos de coagulação, INR e fator 5, são 2 dados fundamentais para a gente tomar conduta e fazer diagnóstico diferencial, inclusive. Hemograma, perfil hepático, aquelas dicas lá de fosfatase, relação bilirrubina, fosfatase, etc. Função renal e eletrólitos. O fósforo é um fator até importante para prognóstico. A gente usa 2 fatores para prognóstico, né? Quando a gente tem dúvida se o cara está melhorando ou não está melhorando, se ele tem hipofosfatemia e alfa-fetoproteína em ascensão, é sinal que ele está regenerando. Então, existe uma chance dele sair dessa sem a necessidade do transplante. Então, dependendo do grau clínico de doença dele, você está autorizado a esperar mais um pouquinho. Gasometria arterial e lactato, a gente vê lactato geralmente bastante aumentado nesses pacientes, e acidose, principalmente para a gente tomar as condutas e terapia renal de substituição. Dosagem de amônia. A amônia também é fator de prognóstico. Então, amônia acima de 200 é um fator de péssimo prognóstico. Quando a gente fez o estudo da MARS, comparando o MARS não MARS na fulminante, que eu posso adiantar para vocês que não tem uma relevância grande, mas o que a gente tirou desse trabalho é que os pacientes com amônia acima de 200 realmente foram aqueles que foram a óbito e evoluíram de uma forma pior, principalmente do ponto de vista de pré-operatória, morte pré-operatória. E lipase e amilase teve grande importância na febre amarela, né? Esses casos, grande parte deles teve pancreatite aguda, e aguda grave. Um dos poucos que saíram, que acho que foram 2 ou 3 que saíram, ou minto, acho que foram 4, um caso do HC, ele ficou internado muito tempo por conta de vários procedimentos cirúrgicos para limpeza de cavidade, tal, de loja, etc., mas saiu vivo. Fez o transplante e saiu vivo. No que diz respeito à etiologia, fazer todas as etiologias virais, vírus B, anti-HBC IgM, anti-HBS, PCR para casos específicos, delta, se tiver vírus B e se tiver epidemiologia, hepatite A, hepatite E para alguns casos, herpes, EBV, CMV e parvovírus são exames relevantes. Principalmente, tirando o parvovírus aí, que é muito menos comum, o restante eu acho que são obrigatórios. Hepatite autoimune, dosagem de IgG ou eletroforese de proteína com hipergama, né, que é um dos marcadores, e ainda antimusculo liso, microsoma de fígado e rim, citosol hepático e antinúcleo. O citosol hepático é um anticorpo que a gente é mais raro, né, a gente vê, classifica a hepatite autoimune tipo 2, junto com microsoma de fígado e rim tipo 1, e é mais comum em crianças e evolui mais frequentemente para a forma fulminante. Então, apesar de ser um anticorpo meio esquecido na pesquisa da autoimune, principalmente para jovens, para crianças, ele deve ser solicitado. E o anticorpo antinúcleo? Na doença de Wilson, a ceruloplasmina, cobre urinário e ácido úrico, lembrando que a ceruloplasmina, no paciente com disfunção hepática, ela vem abaixo do normal na grande maioria dos casos. Você pega os pacientes crônicos, eles vêm ali no limite inferior ou mesmo um pouquinho abaixo do limite inferior. Mas nos casos com doença de Wilson clássica, ele vem muito baixo, 0, 2, 3. Então, a ceruloplasmina é um marcador importante de doença. Outros exames que se deve fazer todo o restante da sorologia, HIV, HTLV, Chagas, sífilis, toxo e vírus C, mas para a gente ter a noção do padrão para o transplante e o que a gente deve fazer no transplante. E hemo e urocultura para casos selecionados. Outros exames diagnósticos, sempre um exame de imagem abdominal, né? Para a gente não só fazer diagnóstico de, por exemplo, Budd-Chiari,
ou cronicidade, lembrando que tem alguns casos de aguda que a imagem pode mostrar alguns dados que sugerem cronicidade. Preferencialmente um exame trifásico, ou seja, uma ressonância eu tomo com contraste intravenoso, ou ainda um ultrassom Doppler no mínimo, quando o paciente não tem condições de deslocamento. Tomo de crânio, sem dúvida, imperativo antes de qualquer indicação de transplante, mesmo para manejo, para ver sinais de hipertensão intracraniana e mesmo complicações de hipertensão intracraniana, ecodoppler, eletro, raio-x de tórax, para a gente ver como é que está a condição cardíaca do paciente, para o eventual transplante, ou mesmo, às vezes, para diagnóstico de causa. Monitoramento da PIC, é um capítulo à parte que eu vou discutir um pouquinho à frente, Doppler transcraniano, que também está à frente. Em termos de prognóstico, a gente usa duas classificações, principalmente, para analisar prognóstico e, consequentemente, indicação de transplante de fígado. O King's College é o critério utilizado mais difundidamente aí, e ele divide em duas categorias, naquela que é induzida por paracetamol. Então, no paciente com insuficiência hepática induzida por paracetamol, apenas uma gaso com um pH arterial menor que 7,3, após hidratação, após 24 horas da ingestão, você já pode indicar o transplante. Lactato maior que 3 milimol por litro, e aí tem que fazer as conversões de acordo com a unidade que é utilizada no laboratório de cada instituição, ou os três critérios a seguir: encefalopatia maior que grau 3, ou seja, grau 4, né? Creatinina acima de 3,5, aí está em micromol, mas na nossa unidade no Brasil é 3,5, ou INR maior que 6,5. Para aqueles não induzidos, não paracetamol, outras causas, o INR apenas acima de 6,5, e cuidado com os INRs dão muito erro, viu? Então, quando vocês virem um INR muito alargado, confirmem com o segundo exame, conversem com o laboratório, porque mesmo ótimos laboratórios a metodologia é um pouco complexa e pode realmente dar um falso coagulopatia. Ou 3 dos 5 critérios a seguir: uma etiologia indeterminada, ou ainda outras drogas que não paracetamol, idade menor que 10 ou maior que 40 anos, intervalo entre icterícia e encefalopatia maior que 7 dias, bilirrubina maior que 17,5, esta é a conversão, e INR maior que 3,5. Se ele tiver 3 desses critérios, já se indica o transplante. O critério de Clichy, que é o francês, é mais fácil. A dosagem de fator 5 é que é um pouquinho mais difícil de ter disponibilidade em alguns serviços, mas é necessária a presença de encefalopatia graus 3 ou 4, então encefalopatia é importante, associada a uma queda de fator 5, menor que 20% para pessoas menores que 30 anos e menor que 30 para maiores de 30 anos. Aqui são alguns fatores prognósticos, mas mostrando sensibilidade e especificidade, mas hoje o que a gente usa basicamente é o Clichy. O Clichy e o King's College. Alguns alfa-fetoproteína, como eu falei anteriormente, é um fator de prognóstico, né? Tem vários, o MELD mesmo, ele mostrou não tão boa especificidade e sensibilidade para casos de fulminante. Então, são essas as disponibilidades. Existem outros critérios novos aí que estão sendo estudados, mesmo para outras condições, mas ainda não tem nada validado na fulminante. No que diz respeito à indicação, então, a insuficiência hepática aguda grave é uma das únicas 2 indicações de priorização, na realidade são 3, né?
anepático por trauma também, insuficiência hepática aguda grave e não funcionamento primário do enxerto até o 7º dia, são as únicas priorizações. Priorização, para quem não está ambientado com isso, é quando o paciente ultrapassa, não é pelo MELD, a divisão a alocação do órgão, é pela gravidade do paciente. Então, ele é uma prioridade, ele vai para cima do MELD, qualquer que seja ele, mesmo se o MELD calculado dele for baixo. Então, ele pula na frente de todo mundo, é uma prioridade na teoria nacional, e aí, se tem 2, aí é quem chegou primeiro, aí é cronológico mesmo. E ainda existe a possibilidade de autorização pela comissão técnica, que são as câmaras técnicas regionais ou mesmo a federal. Então, você manda uma cartinha, um caso diferente, um caso que não preenche os critérios, e aí eles vão autorizar ou não. O manejo inicial, então, esta é a mensagem principal, acho que de tudo. Quando você está num lugar, e muitos de vocês talvez não vão depois para um lugar que tenha transplante, o principal é identificar a possibilidade de ser uma hepatite fulminante e encaminhar para um serviço de transplante. Porque esses pacientes podem realmente ter uma piora clínica muito rápida, questão de horas, o cara está conversando com você e no final de 3, 4 horas ele está em morte encefálica. Então, o principal recado que eu queria dar agora é encaminhamento para um serviço especializado de transplante. No nosso país, esses são dados aqui do ISO, né? Que são dados que mostram eu gosto de chamar de red flag, vocês já perceberam, mas alguns alertas para você encaminhar para o serviço. Mas acho que isso não cabe aqui no nosso país, principalmente porque, por exemplo, se o Rafael, que ainda não está credenciado, tiver um caso lá, ele for esperar o pH do paciente cair de 7,3, e aí desencadear o processo de transferência, solicitação de vaga, transporte, tudo isso não vai dar tempo. Então, a mensagem é, suspeitou, manda, discute, obviamente, vocês são especialistas da área, não precisam discutir com ninguém, mas quem não é especialista da área, procura alguém para discutir e encaminha para um serviço que tenha transplante ou próximo de transplante. Monitorização, o manejo inicial, monitorização adequada, com o estadio da doença e as complicações. Ambiente adequado, geralmente UTI, precisa ser silencioso e escuro, é quase uma coisa impossível de se falar em questão de UTI, mas uma das coisas que a gente pediu no início do processo lá de centro de referência era uma UTI separada, com monitores silenciosos, com uma série de coisas, porque qualquer estímulo tátil ou mesmo sonoro faz com que esses pacientes aumentem a pressão intracraniana e percam até a possibilidade do transplante eventualmente. Monitorização da glicemia, são pacientes que estão em insuficiência hepática franca, não têm a regulação adequada e realmente evoluem com hipoglicemias severas. Então, suporte com aporte de glicose é importante, correção hidroeletrolítica. Se esse paciente tem uma hipofosfatemia, que é um fator que eu já falei que tem um bom prognóstico, mas você não repõe fósforo, ele não consegue regenerar e pode perder o bonde. Então, monitorar e corrigir o que tem que corrigir. E tomada de decisão muito rápida. Então, fatores prognósticos, colocar toda hora naquela formulinha, se preciso for, colher 2, 3 vezes por dia os exames, para realmente você encaixar no melhor tratamento, quer seja o transplante ou não transplante, só o tratamento de suporte. Essa figura é só para mostrar que são várias as ações que a gente tem que tomar. Então, edema cerebral, a gente precisa monitorar muito a parte neurológica do paciente, coagulação, a gente não tem que transfundir o cara que chega com INR maior que 10, a gente só transfunde se ele tem evidência de sangramento ou se você vai passar algum tipo de acesso
Então, você realmente corrige isso com plasma, com hemocompletan, com qualquer sistema recombinante aí de correção. Infecção, tem algumas mudanças. Esses pacientes, eles geralmente cursam e morrem ou de hipertensão intracraniana ou de infecção, ou as duas coisas. Então, a infecção induzindo a piora da hipertensão intracraniana. Então, são pacientes que você precisa ter uma vigilância muito importante. Até há uns 4 anos, todo mundo que chegava, a gente já entrava com vanco, cefepime e fluco. Hoje está um pouquinho diferente, eu vou mostrar um pouquinho lá para frente. Do ponto de vista hemodinâmico, você é uma síndrome hipercinética, então você tem que controlar direitinho, ele pode evoluir com arritmia, faz muito distúrbio hidroeletrolítico, então muito cuidado com isso. Do ponto de vista pulmonar, muito monitoramento, ele pode ficar encharcado, você está dando muito volume para ele, o rim não está funcionando direito, então muita atenção a isso. Do ponto de vista metabólico, a gente já falou. E, do ponto de vista renal, a terapia de substituição indicada o mais precoce possível. Não retardar muito a indicação de diálise, principalmente de CVV, HDF ou prisma. Aqui são duas coisas que a gente modificou no protocolo institucional mais recentemente. Uma é o manejo da hipertensão intracraniana. Inicialmente, a gente monitorava todo paciente que vinha com encefalopatia, mesmo grau 2. E isso mudou. Então, hoje a gente tem um protocolo que, se o paciente apresenta encefalopatia grau 3 ou 4, sinais evidentes de hipertensão intracraniana, esse cara vai para pique invasiva, sem dúvida. Se ele não apresenta, a gente faz um Doppler transcraniano. Espera aí que a Síria aqui acordou. A gente faz um Doppler transcraniano, se ele não tem sinais, aí a gente passa por um monitoramento muito em cima, exame clínico pupilar a cada hora, ultrassom de nervo óptico a cada 2 horas, repetir o Doppler depois de 6 horas, manter de qualquer forma uma PAM adequada para uma perfusão cerebral adequada também, e ainda considerar a oximetria de bulbo de jugular, que é uma outra alternativa que a gente tem menos invasiva. Ao passo que, se ele tem sinais de hipertensão intracraniana ao Doppler, ele já vai direto para pique invasiva. Aí, como a gente faz para manejar isso daí? Tem várias medidas: cabeceira elevada, minimizar estímulos, que eu já falei anteriormente, evitar hiper e hipovolemia, intubação precoce, ventilação mecânica, correção de distúrbio ácido básico, evitar hiperglicemia e hipoglicemia, monitorar com PAI, né, para você ter um adequado manejo da pressão e, consequentemente, da perfusão cerebral, sedação e ainda o Epameres, né, o LOLA. É uma outra coisa que a gente costuma usar para os pacientes. Se a pressão intracraniana não está acima de 20 milímetros, você mantém as medidas gerais e monitorização até o momento do transplante. Se sim, a gente passa para várias medidas consecutivas. Eu não vou me estender nisso, mas depois eu deixo a minha apresentação aí com o Rafael e com a Fernanda, e eles repassam a vocês, e eu estou sempre à disposição para discutir item a item. Mas são várias indicações, aí tem hiperventilação de um lado, manitol do outro, não é simplesmente como a gente fazia anteriormente, dá manitol, faz hiperventilação, não, cada caso é um caso hoje. Antibiótico-terapia, hoje a gente não inicia para todos os casos, a gente tem alguns critérios. Então, para indivíduos que já chegam com encefalopatia grau 2, ou ventilação mecânica, ou as duas coisas, né? E geralmente pacientes, principalmente quando vêm de outros estados, tem transporte aéreo, a gente até sugere que seja feita a intubação por risco de broncoaspiração, a gente introduz a antibiótico-terapia. Ou pacientes que já vieram em uso de antibióticos.
Outra estratégia para pacientes que a gente não faz antibiótico terapia é a hemocultura diária, então na positivação aí a gente introduz, e nós demos preferência para ceftarolina, que é o Zinforo. Não é uma droga tão comum, não é uma droga barata, mas a alternativa a ela é o cefepime, vanco e vancocinemia. A gente fez um estudo de financeiro e o Zinforo é muito mais barato do que a conjunção dessas três coisas. Vancocinemia, se você vai fazer a coisa direito, com monitorização da vancocinemia, vanco e o cefepime. Então, se não houver aí, Rafael e Fernanda, talvez vocês devam discutir com a CCIH para padronizar no hospital, que é uma droga custo-efetiva, tá? Legal. E sempre associar o antifúngico, o fluconazol mesmo. E aí tem os tratamentos específicos. Autoimune, a gente pode lançar mão de corticoterapia, então 1 miligrama por quilo de prednisona, prednisolona. Doença de Wilson, eu citei o menininho lá, o Diego, plasmaféres e MARS. Não, MARS não está disponível em quase lugar nenhum, acho que tem hoje 2 ou 3 hospitais no Brasil que tem, mas a plasmaféres a diálise venovenosa contínua, a CVVHD, o Prisma, têm sido bem descritos e eficazes. Nesse menino, a plasmaféres talvez tenha feito mais diferença do que a própria MARS. É interessante os filtros que saíram dele nas primeiras sessões de MARS saíram cor de cobre, assim, muito, muito legal, escuro, coisa que a gente não vê habitualmente. Hepatites virais, análogos nucleosídeos otídeos para vírus B, a gente hoje usa o tenofovir com maior frequência, e no caso do herpes, por exemplo, a gente usa o aciclovir. A gente teve algumas, acho que 2 ou 3 casos de hepatite herpética, mas dentro de um quadro sistêmico também. Uma delas a gente transplantou e teve a mesma, foi na mesma época da febre amarela, teve a mesma evolução da febre amarela. Aquela tempestade inflamatória no pós-operatório, de novo insuficiência hepática, e o paciente, infelizmente, foi a óbito. O TIPS, no Budd-Chiari, é uma alternativa para você descomprimir o sistema e tirar ele do quadro agudo. Intoxicação de acetaminofeno é importante, você pode até usar o carvão ativado, mas geralmente só até 3 ou 4 horas após a ingestão, muito difícil de você pegar nessa fase o paciente, a não ser que ele tenha feito uma coisa mal feita ou só fez isso para chamar atenção, que na realidade é a maioria dos casos. Aí ele já vai deixar avisado que vai tomar o remédio, aí você leva ele rapidinho para o pronto-socorro. E a N-acetilcisteína até 48 horas após a ingestão. A N-acetilcisteína, inclusive, tem um estudo do New England que mostra que ela pode ser efetiva, inclusive para casos de não acetaminofeno. Então, a gente tem introduzido de rotina. Tem uma dose específica, eu não coloquei aqui, que tem uma fase de ataque, uma fase nas primeiras 24 horas e depois um pouquinho mais reduzida nas 36. Esteatose aguda da gestação, a única alternativa é o parto, e a lesão isquêmica aguda, o controle do fator precipitante. Então, dobuta, controle da pressão, etc., para os casos relacionados a isso. Aqui só uma foto ilustrativa da parafernália que conduzir um caso de hepatite fulminante. Esqueci a tarja pretinha aqui no olho dela, mas é uma paciente, aqui vocês podem ver a MARS, que é esse verdinho acoplada a uma máquina de diálise, monitorização da pressão intracraniana, BIS, um monte de droga, né? Um monte de monitor, e principalmente esse pessoal aqui, que é o suporte para a gente, são fantásticos, que é a equipe de enfermagem, principalmente. E fisioterapia, sem dúvida, muito importantes nesses casos. Era essa a mensagem, espero que tenha conseguido passar alguma coisa aí para pensarem, e estou à disposição
para eventuais dúvidas.